Bem-vindo ao canal de Química Online, explicando a química para todos. Vamos agora resolver mais um exercício do nosso material de apoio, da nossa apostila de estrutura atômica, a apostila número 2, ainda referente à aula número 1, tá bom? É a apostila onde você tem mais uma sequência de exercícios. Você tem aqui uma questão discursiva da UFMG. É uma questão referente à experiência realizada por Rutherford, aquela experiência que nós vimos durante a nossa aula, né? Que foi mostrada para você. Então, o que ele pede aqui? Descreva os resultados que deveriam ser observados nessa experiência se houvesse uma distribuição homogênea de cargas positivas e negativas no átomo. Então, veja bem, na realidade, o que ele quer, tá? É que você fale qual seria o resultado se o modelo fosse o modelo de Thomson, porque as cargas positivas e negativas no átomo, essa distribuição homogênea de carga, refere-se ao modelo atômico de Thomson. Qual seria o resultado desse experimento? É isso que ele quer, descreva, olha só. Bem, se você lembrar, durante a aula eu falei para vocês que era de se esperar que as partículas alfa atravessassem totalmente a lâmina de ouro, devido a ela ser muito fina e devido ao modelo de Thomson do átomo não ser um modelo rígido, né, duro, e sim uma massa semelhante a uma massa de bolo ou uma massa de pudim, que eu falei para vocês, né? E essa massa estaria distribuída as cargas positivas e as cargas negativas, que são os elétrons, se você lembrar do modelo de Thomson, tá bom? Então, o que é que foi falado para você durante a aula? Que era de se esperar, Rutherford esperasse que as partículas atravessassem totalmente a lâmina sem sofrer interferência, né, dessas cargas elétricas, pois a distribuição seria homogênea, tá bom? E a partícula alfa atravessaria aquela massa, né, do átomo, devido a ser uma massa de pudim ou uma massa de bolo, né, não ser uma coisa dura realmente. Então era isso de se esperar, que as partículas alfa atravessassem sem dificuldade a lâmina de ouro, tá? E se houvesse alguma variação de trajetória dessas partículas, seria uma variação mínima mesmo, mínima, assim, bem pequena, devido à interferência das cargas elétricas na hora da partícula alfa atravessar a lâmina, tá? Mas essa interferência seria mínima, porque a distribuição de carga seria homogênea. Então é isso que você teria que repassar, né? Escrever, descrever, né? O esperado era que as partículas atravessassem a lâmina sem sofrer alteração em sua trajetória. Então você teria aqui, letra A, as partículas alfa não deveriam sofrer desvio em sua trajetória, ou algumas sofreriam desvios mínimos em sua trajetória, né? Ok? Então era por aí que deveria ser descrito a resposta, tá? Era isso que deveria ser observado se o átomo fosse semelhante ao modelo de Thomson, ok? Bom, já na letra B, descreva os resultados efetivamente observados, tá? Por quem fez o experimento, tá bom? Que não foi o Rutherford que realizou o experimento, ele apenas elaborou o experimento. Quem fez foram seus alunos, tá bom? Então, ele quer que você descreva o resultado efetivamente observado. Agora, vamos passar agora para o resultado que a experiência teve, né? Que não foi o resultado esperado. Você lembra que eu falei isso para você na aula. Bom, qual foi o resultado? O que eu falei para vocês? O resultado é esse que o desenho mostra. A maioria das partículas não sofre alteração, ó, também, tá? Ela passa direto, mas você tem partículas desviadas e desvios grandes. Veja bem, não são pequenos desvios, tá? São desvios grandes. E tem partículas que retornaram, olha só, elas voltaram, bateram na lâmina e voltaram, elas não conseguiram atravessar. Então esse que foi o resultado. Aí você vai descrever este resultado, né? Então a letra B, você tem a maioria das partículas atravessou sem sofrer nenhum tipo de desvio, né? Esse foi o resultado. Porém, algumas sofreram grandes desvios e outras não atravessaram, tá bom? Então isso que aconteceu, esse foi o resultado observado, tá? No experimento de Rutherford, tá certo? Bom, e a terceira, descreva
a interpretação dada por Rutherford para os resultados dessa experiência. Agora ele quer que você descreva qual foi a conclusão de Rutherford baseado no resultado da experiência. Então, como nós já vimos, Rutherford concluiu, pessoal, que as partículas atravessavam sem sofrer desvios porque o átomo era um grande vazio, né? Tá certo? Não existia nada para a partícula bater, ela passava direto, tá bom? Então o átomo é um grande vazio, mas algumas partículas eram desviadas, sofriam grandes desvios, e outras até retornavam. Qual a sua conclusão? Tá? As partículas que foram desviadas ou não atravessaram, sua trajetória estava próxima ou frontal ao núcleo do átomo. Então ele falou que o átomo tinha um núcleo, por isso que a partícula não atravessava, ela ia de frente para esse núcleo, ou a partícula era desviada, né? Desviada. Aí é quando ela passava próximo do núcleo, já que esse núcleo apresentava carga positiva, e a partícula alfa também é positiva, então elas se repelem. A partícula alfa repele o núcleo, né? Então quando essa partícula alfa passava próxima ao núcleo, ela sofria um desvio, tá bom? Ela era desviada devido à carga positiva do núcleo. Esse núcleo tem carga positiva e muito densa e pequena, tá? Então esse núcleo, ele é denso e pequeno, tá? Por isso que somente poucas partículas é que retornavam, a maioria passava direto. Então Rutherford foi capaz de prever o tamanho desse núcleo devido ao número de partículas que atravessava. Okay? As demais partículas que passavam por uma região imensa e vazia, onde giravam os elétrons, denominada de eletrosfera, não sofrendo alteração na trajetória. Então as partículas elas não sofrem alteração porque elas passam por uma região imensa e vazia, onde giram os elétrons, tá bom? Então, de certa forma, é uma questão aberta, tá? Existem várias maneiras de você responder, é uma questão discursiva, você tem que descrever. Então, existem várias maneiras de escrever, mas isso que eu estou mostrando é apenas um modelo do que você poderia escrever, tá? Ou descrever, tá? Sobre as conclusões, sobre o experimento de Rutherford, tá bom?